Tertúlia. Hoje é dia 7 de agosto de 2018. É uma terça-feira e o nosso verbete é de número 4.568. E ele tem 5 páginas, 45 logias e 7 máximos. E o nosso verbetógrafo de hoje é o senhor Henrique Ribeiro, já veterano, não é isso? E ele é graduado em psicologia, especialista em conciliação e mediação, docente de conscienciologia desde 2005, brasileiro natural de Goiatuba, Goiás, voluntário da conscienciologia desde 98 e tenepsista desde 2000. Agora, o tema a ser debatido é a recim autoimposta, da especialidade ressexologia. E esse verbete, como a gente já comentou, né, redigido pelo seu Henrique Ribeiro, ele, claro, que tem uma relação muito grande com todos nós, né? Então, de cara, já o parabenizo pela escolha do tema, viu? Então, vamos lá. Na definologia, a recim autoimposta é a reciclagem intraconsciencial desencadeada pela autodecisão e autodeterminação da própria consciência, a partir de fato crítico vivenciado em certo momento da vida intrafísica, com a finalidade de realizar o ajuste necessário à consecução da proexis, impulsionada pelos amparadores extrafísicos. Agora, aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da ressexologia, o holopensene da força evolutiva cosmoética, as pensenizações íntegras do paradireito, o holopensene dos paradeveres intermissivos. Agora, aqui na fatologia, a atitude evolutiva levada de eito, a tomada de atitude sem medo de errar, a resolução dos autoconflitos diante das reciclagens, os aportes existenciais, o ato de fazer o melhor para todos sem esperar qualquer tipo de recompensa, o trabalho contínuo diante das recins, o ato de pensar positivamente, as priorizações proexológicas diante das adversidades intrafísicas, a visão de conjunto diante da interassistência, o autoempoderamento máximo no momento evolutivo através das recins iniciadas, a negociação cosmoética com credores do passado, as atitudes cosmoéticas fortalecendo as recins, o aproveitamento da recim autoimposta no redirecionamento da proexis. Bom, e aqui na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, os insights recebidos durante a vigília física, as neo-ideias advindas do momento da tenepse, a paralucidez diante das interrelações, a hipótese dos marcos planejados no período intermissivo, facilitando as reciclagens, o esbregue intermissivo, facilitador da autossuperação dos gargalos evolutivos, a lucidez quanto aos insights da retrocenha pessoal, os aportes existenciais planejados durante a intermissão. Agora, aqui na argumentologia, a gente chama atenção para essa taxologia com 4 prováveis situações desencadeadoras de recim autoimposta. Essa listagem é curtinha, mas é bem densa, né? Bastante conteúdo aí para a gente refletir. E aqui na remissologia, a gente destaca para dever, poder de realização, princípio do exemplarismo pessoal, recim e resolução prioritária.
Agora, aqui na frase enfática, a recém autoimposta é recurso programado pela consciência lúcida, com vistas ao autoaperfeiçoamento. Assumir cosmoeticamente a situação crítica é superar o ponto cego da proexis pessoal. E aqui na questionologia, você já vivenciou a recém autoimposta? Tirou proveito da mesma, propondo novos desafios recinológicos? Ou ainda mantém postura de reclamação diante das situações críticas experimentadas? E aqui na bibliografia específica, a gente tem 4 fontes. Agora vamos aqui à nossa mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens. No caso, André Chataloff, aqui presente, Cláudio Monteiro, Eucárdio de Rosso, Maria Zila Padilha e Elizabeth Correia. A equipe está aumentando, né? Muito bem. Agora vamos lá, então. Atitude, aprimoramento, aproveitamento, autoconflitos, autodecisão, autodeterminação, autopesquisa, autorreflexão, autossuperação, cosmoética, crise, desafio, intermissão, lucidez, priorização, reciclagem, valorização, vontade, recinologia, ressexologia. Muito bem. Seu Henrique, vamos lá então. Você podia comentar para a gente, contar aí alguns bastidores do verbete, a sua motivação maior para escrever esse verbete? Muito bom. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, né? Agradecer aos amigos amparadores que me ajudam bastante nas reciclagens. Então, esse verbete, ele é o 4º verbete que eu defendo, né? E ele foi muito marcante para mim, porque eu vivenciava assim, muitos fatos importantes, marcantes, no decorrer da minha vida, e eu não dava importância para eles. E o que me chamou a atenção para esses fatos marcantes foi um artigo que eu li do amigo da Conscienciologia, né, o Cícero Schronemann, que é o Marco Planejado. Então, aquele artigo assim, me chamou a atenção para que eu voltasse, sabe, toda a minha história para entender quais os fatos que foram marcantes e que eu não dava assim, atenção. Então, a partir daí, né, que eu entendi essa importância, eu comecei a prestar atenção e houve uma série de sincronicidades, fatos que foram assim, muito importantes, e eu tirei bastante proveito deles até eu decidi, né, escrever esse verbete, que foi assim importante para alavancar minhas reciclagens, né? Então, Muito bem, então. é isso. E aqui está o resultado, né? Aqui está o resultado. Aí, grafado. Né? Como os outros verbetes também, eu escrevi a partir desse entendimento. Certo. Então, aproveitar o que a vida oferece. Né? Aproveitar, porque se nós deixarmos, né, essas oportunidades passarem, quando é que a gente vai acordar, né, para esses fatos que muitos deles a gente programou durante o período intermissivo e para facilitar, né, a nossa retomada, o redirecionamento da nossa proex, quer dizer, até quando a gente vai negligenciar esses fatos, né? Ok, então. A gente pode dar início, então, aqui agora às perguntas? Sim, sim. Tá certo? A gente já tem aqui, de Conceição dos Ouros, nossa teletertuliana assídua. Então, ela pergunta ali na fatologia, se você, lá na página 45, se você poderia comentar quanto à tomada de atitude sem medo de errar e as autorreflexões diante das escolhas evolutivas. Então, essa pergunta faz relação, né? A primeira faz relação com a segunda, porque a partir do momento que nós aprofundamos a nossa autopesquisa, a gente vê que a gente, através dos indicadores, né, diante de uma situação, a gente faz a tomada de decisão sem medo de errar.
Mas é importante analisar todos os indicadores, analisar as situações que esses indicadores apontam, né? E o máximo de lucidez possível. Então, o que aconteceu comigo? Uma das minhas reciclagens, que foi importante para mim, foi a autossuperação do temperamento dispersivo, que tem um verbete com esse nome. E eu não prestava muita atenção nos indicadores e ia fazendo as coisas assim, de qualquer jeito. A partir do momento que eu entendi e comecei a perceber que esse trafar, ele permeava assim, várias situações, eu comecei a ficar mais lúcido para as minhas dispersões. Eu estou com esse trafar já, um bom início dele, né? Então, hoje, a tomada de decisão, eu vejo que é a mais assertiva, sabe? Com mais certeza do que eu estou fazendo. É por aí que eu vejo. Muito bem. Agora, na parafatologia, na página 46, né, na última linha, ela pede para você aprofundar o respeito a respeito dos aportes existenciais planejados durante a intermissão. Então, durante a organização da nossa PROEX, no período intermissivo, no curso intermissivo, nós colocamos os nossos trafores, né, assim, mais evidentes, para que a gente possa utilizá-los e os aportes também que a gente vai estar acessando, né? Então, um dos aportes para mim, nessa minha vida intrafísica, foi o acesso às ideias da conscienciologia, porque até então eu andava buscando várias coisas, né? Até que eu tive uma série de projeções e eu fui entender quais eram, né, aquele tipo de sonho que eu tinha, que até então eu desconhecia. Conheci a conscienciologia. Um dos aportes para mim também foi a docência da conscienciologia, que acelerou muito o meu processo evolutivo, né? A família, né? Eu vejo que os filhos também são aportes que eu tenho nessa minha vida, a minha esposa. Então, é uma série de aportes que, nossa, são muitos, né? Eu vejo por aí. E aí tem que pensar no mérito, né? Eu vejo no mérito seu, não é verdade? É verdade. Eu vejo que esses aportes são méritos da própria consciência, claro, né? Porque nada vem, assim, de graça para a gente. Sabe, eu vejo que o merecimento de nós participarmos de um curso intermissivo, merecimento de organizar e programar a PROEX, né? Agora, aqui na efeitologia, na página 46 também, você poderia argumentar sobre o último efeito dos empreendimentos evolutivos enquanto facilitadores proexológicos? Então, os empreendimentos evolutivos, né? Eu vejo que um dos perfis assim do intermissivista é o empreendedorismo. Então, será que assim nós já identificamos esse nosso perfil, sabe, de empreendedor evolutivo? O que nós vamos fazer que vai trazer benefício primeiro para a gente e depois para que a gente possa assistir, amparar as outras consciências? Então, eu vejo que o empreendedorismo evolutivo, ele parte dessa premissa, né? O que a gente pode fazer por nós e essa retribuição às outras consciências também. E é importante também, né, você estava comentando dos aportes, né? Sim, o quanto que esses empreendimentos evolutivos que permeiam a nossa vida de conscienciólogo, né, e trazendo mais para evolutivo estrito senso aqui, considerando a conscienciologia, a evoluciologia, claro que não seria só isso, mas considerando aqui a nossa CCCI, é muito interessante dentro do tema, né, do seu verbete, a questão
desse efeito, porque muitas vezes é o que você colocou no início, né? A gente não dá muito valor às coisas que estão no nosso entorno, porque aquilo fica tão comum que a gente acaba banalizando aquela oferta, né? Exatamente. E então é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a gente está cercado de muitos empreendimentos evolutivos, muitas vezes a gente não faz aquela, vamos dizer assim, a nossa parte, né? E não aproveita, não tira partido, né? Eu vejo, né, que aqui no intrafísico existem assim várias situações. Situações que muitas vezes elas se mostram assim situações incertas para a gente, mas dependendo da nossa percepção de analisar os indicadores, se é a hora realmente para a gente fazer aquele empreendimento, qual tipo de talento que eu vou utilizar, né, para realizar aquela atitude, aquela ação. Então, eu vejo que é importante a gente fazer essa autoanálise, né? Quais são os nossos mecanismos de empreendedores evolutivos, né? Que a gente possa estar usando aí no nosso dia a dia, né? Eu vejo assim. Agora, aqui na Crescendologia, também na página 46, você poderia explorar quanto ao primeiro item? Vamos ver aqui, é o Crescendo Recém Autoimposta, Autoqualificação Consciencial. E também ela pede para fazer depois uma correlação, né, com a frase enfática. Então, é o primeiro Crescendo. Recém Autoimposta, Autoqualificação Consciencial e correlacionar depois com a frase enfática. Então, o Crescendo, né, recém autoimposta e autoqualificação consciencial, hoje eu vejo assim muito claro para mim, sabe, os fatos marcantes na minha vida. Tive vários fatos. Tive problema de acidentes graves, problema de doença, problemas financeiros, e eu não analisava essa situação como uma oportunidade para que eu parasse, analisasse a situação e fazer uma relação, sabe, na minha atual situação, na minha consciencialidade com a situação em si. A partir do momento que eu comecei a dar atenção e aproveitar essa oportunidade, nessa situação crítica que eu me deparei, que eu analisei, não, agora é hora de eu fazer o que eu preciso fazer. Entender o que esse fato está mostrando para mim e tirar proveito dele. Então, a partir do momento que eu assumi a minha posição, sabe, o autoposicionamento cosmoético de entender a situação e tirar proveito dela, eu vejo que a minha aceleração evolutiva foi muito grande. Eu tive, assim, oportunidades, sabe, muitas oportunidades para eu reciclar, identificar traços, identificar um dos pontos cegos da minha PROEX, né, que até eu escrevi um verbete, que é autorretratação do abuso do poder, que eu vejo que era um traço que, enquanto eu não havia identificado, ele me dificultava, né, até a minha relação, a minha relação comigo mesmo, né? E então eu vejo que o entender o fato crístico e tirar proveito dele, ver qual relação que ele está fazendo, mostrando e fazendo para a gente, eu vejo que é importante. Em relação, né, à recém autoimposta. A recém autoimposta é um recurso programado pela consciência lúcida. Por quê? No período intermissivo, a gente vê o nosso íntimo, o nosso autorretrato das multiexistências. Então, a gente sabe quais são os nossos pontos fracos. E, pegando um gancho do artigo do Cícero, nós programamos, é meu entender, nós programamos algumas situações
para que elas aconteçam em determinado momento da nossa vida como se fosse um seguro PROEX, sabe? Para nós identificarmos aquela situação, analisar o nosso contexto todo e fazer a nossa mudança pessoal. Com vistas, né, dando sequência, com vistas ao autoaperfeiçoamento, assumir cosmoética a situação crítica e superar o ponto cego da PROEX, porque se nós analisarmos o nosso histórico existencial aqui nessa vida, a gente teve várias situações críticas, mas e a nossa lucidez diante desses fatos? Então, é o assumir cosmoeticamente, sabe? Eu vejo por aí. Essa frase, né, essa afirmação, ela é muito séria, né, muito densa, porque, puxa, às vezes a gente precisa realmente, nesse nível nosso evolutivo, né, a gente ainda precisa levar um chacoalhão para... Mas, claro, no momento que a gente assume isso cosmoeticamente, né, com uma postura mais madura, e a gente realmente consegue, então, vislumbrar o que realmente é o prioritário, o que precisa ser feito, né? Porque o nosso nível evolutivo, né, nós temos, assim, vários gargalos, a meu entender, vários pontos cegos, como eu trago, né? Agora, qual é a nossa responsabilidade? É exatamente essa, a responsabilidade dos nossos paradeveres, quer dizer, é entender qual é esse ponto cego, esse ponto crítico, e fazer essa reciclagem desse ponto. Porque, senão, qual vai ser o nosso saldo positivo da nossa ficha evolutiva? Quando nós retornarmos à condição de consciência, né? Ok. Quer falar, Cristina? Vamos lá? Ali tem uma. Presta ali para ela. Tá. Eu? Não? Agora? Outro? Tudo bem, Henrique? Oi, Cris. Bem. Queria pegar o gancho nessa sua última fala e lá na Paradoxologia, na página 47... E aí você traz na sua paradoxologia, tanto no primeiro quanto no último paradoxo, a condição do paradireito, dos paradeveres e do paradireito, né? Você pode repetir, Cris? Isso, Paradoxologia, página 47. E aí você, no seu primeiro... Eu queria que você explicasse, assim, expandisse mais o seu primeiro e o seu terceiro paradoxo. Então, o paradoxo do intermissivista é negligenciar os paradeveres, né? Porque os paradeveres são as cláusulas, né, da nossa programação existencial. É essa pergunta que você fez, né, Cris? O paradoxo, né, de fazer a cara de paisagem diante da assistência. Quer dizer, se o intermissivista ele vem com essa responsabilidade, né, da interassistência, quer dizer, é um paradoxo. Pode ser o nível de assistência que for, sabe? Que nós somos a primeira pessoa a assistir, né, aquela consciência. Então, seria uma sabe, uma autocorrupção. Uma autocorrupção, sabe? Diante de uma assistência, a gente negligenciar, fazer cara de paisagem. O paradoxo de um intermissivista fazer vista grossa ao paradireito, né? Porque o paradireito, ele é o que permeia a nossa programação existencial. É o paradireito do autorrespeito, né? O respeitar o direito do outro, o limite do outro, o nosso limite. É isso, Cris? Respondi?
Eu gostaria também de perguntar exatamente em cima da paradoxologia. Assim, às vezes a gente vê que o intermissivista negligencia os paradeveres, mas eu queria fazer a pergunta ao inverso. Às vezes não enxerga que está negligenciando. Como identificar isso? Que está sendo negligente? Como é que a gente pode identificar o quando a gente está negligenciando uma situação, é isso, né? Isso. Olha, é muito claro, porque sinalética energética pessoal, sabe, insight com amparo, é muito claro para a gente quando a gente se coloca disponível diante de uma situação de assistência, entende? Então, é muito claro. A nossa disponibilidade é que vai nos dar assim, a força presencial para nós atuarmos. Quer dizer, se todas essas situações forem identificadas e nós ficarmos assim em dúvida, entende? É um fato, né? Agora eu penso também, não sei o que você acha, o que vocês acham, enfim. Mas você, principalmente, que perguntou, né? Essa questão de não saber exatamente, ou da gente... Eu penso que tem indicadores bem fortes e bem batatófilos, vamos dizer assim. Porque o intermissivista, por mais que a gente... Que não se tenha, né, uma lucidez e uma holomemória de lembrar das cláusulas pétreas, por exemplo, da Proexis, ou da Proexis em si, especificamente, a gente tem aquele senso íncito, principalmente da inteligência evolutiva, né? Isso não tem como tirar, é impossível. Então, eu penso que essa questão da autorreflexão e de uma sensação íntima que só cada um tem uma condição de mal-estar e bem-estar. Você não acha que tem? A gente sabe quando o negócio não está redondo. Eu penso que é só dar uma cutucadinha, cada um dá a sua própria autocutucada, que o mal-estar ele está ali, né, latente, quando a gente não está ali fazendo o que a gente tem que fazer, ou está com aquela pendência básica, né? E tem uma coisa também que eu acho que é muito séria, que é o resultado daquilo que a gente faz. Se aquilo realmente está bombando, tem que bombar, bombar no bom sentido, né, gente? Bomba cosmoética. A gente é intermissivista, tem que fazer valer o que a gente está aqui, não é? Quantas pessoas que largaram vida, largaram cidade, largaram profissão, marido, família, enfim, cada um tem sua história, né? Superaram momentos críticos, né? Sim, de vida, de dificuldade financeira, de saúde, enfim, N itens. E em prol de uma Proexis, no fundo, sabendo que tem alguma coisa mais séria a fazer. Então, eu penso que essa coisa não seria bem uma desculpa o modo que você falou, mas uma condição mesmo, né, de ignorância, de jejunismo, de desconhecimento. Eu acho que vale a pena algum cutucão íntimo, alguma categoria aí de reflexão, que você, por exemplo, né, você colocou aí algumas coisas bem interessantes, sim, né? Mas, por exemplo, você dá uma ida básica no laboratório aqui no SEC. Gente, não tem como você não sair de lá com alguma coisa encaminhada, né? Então, a gente tem muito recurso, né? Sim, eu vejo que o importante, sabe, a gente se colocar disponível diante da situação, sabe? A nossa disponibilidade, ela vai apontar para nós intimamente se é para nós realmente atuarmos naquele momento, sabe? Muitas vezes não, sabe? Mas quando a gente entende que não é o nosso momento, a gente sai bem da situação, entende? Agora, quando a gente faz vista grossa, sabe? Agora eu
tenho tempo, não é para mim, é muita coisa, tal. Eu vejo que aí a gente tem aquela repercussão, tipo uma ressaca energética, alguma coisa que não pegou bem, né? Eu vejo que é por aí. Agora, a gente vai ter um verbete que vai abordar bastante esse tema, não é verdade, Gisele? Qual que é o título do seu verbete? Assistência autoenganadora, é isso, Assistência Gisele? autoenganadora, que a gente vai defender na semana que vem, que tem relação com isso também. Sim, Que é a condição da autocorrupção, né, que eu posso dizer que você está trazendo, de você estar diante de uma situação em que você tem condições de fazer assistência e você não assume aquilo, negligenciando, mas também a condição de subnível que a pessoa se coloca por várias outras questões, né, seja por baixa autoestima, ou por falta de recim. Eu colocaria isso verbete se tivesse, né, se tivesse sido lançado, porque tem relação direta com isso, com o processo de recim. É você olhar a situação, saber como atuar diante da situação, mas não ser negligente, ou não ser autocorrupto de não atuar se o dever é seu, ou o para-dever é seu, né? E é interessante, né? Quando a gente fala assim em assistência, né? Assistência, muitas vezes, é ouvir a pessoa. Só. É aquilo que a gente precisa fazer. Sabe? Ouvi-la, dar atenção, entender a problemática da pessoa, isso é uma assistência, sabe? Agora, existem vários tipos de assistência. Essa é uma, quer dizer, se no momento que uma pessoa vem conversar com a gente, um assunto importante, a gente não dá atenção, não percebe as energias da pessoa, não exterioriza a energia, quer dizer, a gente está negligenciando, né? Eu tenho pressa, não dá para eu conversar com você agora. Isso é um ato de negligência, pelo que eu entendo. Eu concordo perfeitamente com o que foi colocado e até acrescento um pouquinho mais, porque eu queria chegar justo nesse ponto, que é quando você sente o desconforto perante a situação, né? Aquela situação gerou um resultado que você não esperava. Então, você vai avaliar aquilo e pode ser o gancho para fazer essa reciclagem, né? Até como o autor aí colocou, Henrique, né? Dessa reciclagem autoimposta. Então, a partir do momento que identificou que está sendo negligente e fez essa autoavaliação, gerou todo esse desconforto, tem que fazer alguma coisa, tem que partir para a atitude, né? E fazer essa recim, né? E ela pode ser autoimposta. E, continuando, eu queria mais um detalhamento seu. Parabéns pelo seu verbete, está muito bom. A exemplologia, achei muito boa, assim, eu gostaria que você lesse e explicasse, na página 47, no final, né, a sua exemplologia. Você fala da recém autoimposta básica, aquela resultante da reflexão e auto... Toda ela. Toda ela. Compara a básica com a avançada, e como é que você saiu da básica, como é que você foi para a avançada, como é que foi a sua recém em cima desse exemplo que você trouxe? Então, eu vejo assim, eu tenho já, desde garoto, pequeno, né, eu já tinha essa sensação que eu precisava fazer algo diferente na vida, sabe? Eu sempre fui uma pessoa pacata, apesar de ter o comportamento abusivo do poder, mas eu sempre fui pacato, uma pessoa sempre assistencial. Então, foi assim um caminhar. A partir do momento que eu entendi, né, o que é programação existencial, a responsabilidade aumentou muito mais. Então, voltando aqui, né, recém autoimposta básica, né, aquela resultante da reflexão e autoenfrentamento do comportamento dispersivo após perda inesperada de emprego ideal. Comportamento dispersivo. Eu vejo que foi um dos gargalos também da minha ProEx, né? Que eu queria fazer um monte de coisa tudo ao mesmo tempo. Esse verbete é super interessante, sabe? Até recomendo, né? E eu começava a analisar as coisas e queria fazer tudo de uma vez só. Então, no final, eu chegava e não via o saldo positivo do que eu fazia.
aquela resultante da reflexão e autoenfrentamento. Porque se a gente não reflete sobre aquela situação, sabe, e não faz o autoenfrentamento, a gente coloca aquela situação debaixo do tapete, entende? Quando é que ela vai voltar novamente? Sendo necessário uma pessoa, por exemplo, né, dispersiva após perda inesperada de emprego ideal, tudo é ideal na vida da gente, pelo que a gente entende, mas o que é ideal dentro dos ideais da nossa vida? Então, a perda de um emprego pode ser a virada evolutiva da pessoa, exatamente. sabe? Ela vai atualizar os seus talentos, ela vai poder atuar com muito mais assistência, posicionamento cosmoético. A recém-autoimposta avançada, né? Aquela resultante da projeção lúcida, vexaminosa, propiciando o choque de realidade e a revalorização da vida intrafísica. Será que a gente precisa ter uma projeção vexaminosa? Muitas vezes sim, sabe? Porque a gente muitas vezes fica imaginando que tudo está certo e a gente não foi a fundo do que a gente precisava. Então, muitas vezes é necessário, sabe? Resultando a substituição da prática, né, da TACOM pela TARES, porque a pessoa que tem o comportamento de TACOM, né, é o nível dela. Eu vejo que é aquilo que ela sabe fazer, sabe? Agora, até quando, né, ela vai permanecer com aquela postura de TACOM? Qual o nível evolutivo dela para ela entender que ela já fez, sabe, já é outro patamar dela. Então, a substituição do TACOM pela TARES, eu vejo que é um salto evolutivo, né, da própria pessoa para com ela mesma, entende? Eu vejo assim. Ok? Vai, depois ela vai. Aqui em cima do que ele estava comentando, né? Henrique, aqui, parabéns pelo verbete. Tudo bom? Aqui na página 48, na tua taxologia. A princípio eu fiquei pensando por que teu verbete não é neutro, que não é o termo é neutro. Então eu queria te perguntar, essa taxologia tu colocaste em cima das tuas casuísticas? Sim, é. Tá, porque eu, assim, ó, muitas vezes eu vejo, né, e já vi, como eu trabalhei nessa área de ver pessoas doentes, né, muita gente doente, às vezes, leva para o lado da vitimização, né? Então, eu queria te perguntar, como que tu vê, assim, para a pessoa ter essa lucidez, né, esse salto, digamos, mais quântico, de ver a oportunidade de sair disso, não com vitimização? Então, eu coloquei essas 4 prováveis, né, situações... Que tem muito mais, né? Teria muito mais. Eu não entendi. Não, desculpa, eu disse que teria muitas outras situações também, né? Mas, assim, claro, tu citaste 4, né? Sim, então, eu coloquei essas 4 prováveis situações, 3 delas aconteceram comigo. Bem. Enfermidade, né? Eu tenho diagnóstico de linfoma, até o próximo verbete eu vou trazer essa abordagem. Fortuito, né? Eu tive acidente grave e não aproveitei a situação. Prejuízo, né? Fracasso econômico também, eu não considerei. Felizmente, eu acordei com a situação da enfermidade. Então, para mim, foi um presente, vamos dizer assim, entre aspas, né? Até um paradoxo eu falar isso, mas para mim foi. A viagem, né? Mas eu vejo que os 4 são fatos assim corriqueiros, sabe? Que pode acontecer para a pessoa e a pessoa não entende essa situação, sabe? Por quê? Porque ela acha que aonde ela está, a zona é muito confortável. E até que ponto, né, a gente vai ficar convivendo com essa zona de conforto?
que a vida nos favorece. Porque eu vejo que aqui no intrafísico a gente tem um cenário de incertezas. Por isso que nós, ao ressomarmos, né, a gente passa pelo restringimento intrafísico e esquece todas as cláusulas da nossa PROEX. É devido a essa vivência nesse cenário que a gente vai superando os nossos dificultadores, né? Eu vejo por aí. Mas em cima aqui na página Ficou 40, claro? Ficou claro, sim, entendi. É que eu fiquei pensando sobre quando cada um de nós acessou a Conscienciologia, né, por algum motivo, às vezes, que trouxe a pessoa, né, a essa lucidez maior, assim, né, de reflexão, né? Porque muitos de nós chegou através da Conscienciologia ou por doença ou por, né, N fatores, né? Já eu vejo hoje os inversores, eles já vêm com um processo mais lúcido, né? Porque eles já vêm com objetivo. Quando eles acessam, eles já têm um objetivo até nem por doença e nem por outros acidentes. Tenho visto muito assim, pessoas chegando aqui, inversores. Henrique, aqui na página 47, queria que tu falasse ali na legislogia, tá? Por favor, ali, a última ali. O sentido da vida segundo as leis da PROEX. Como que tu vê? Queria que tu desse um exemplo, assim, por favor, se possível. O sentido da vida segundo as leis da PROEX, né? O sentido da vida está relacionado com a nossa bússola evolutiva, né? Pelo que eu entendo. As leis da PROEX, se elas fossem muito claras para nós, né? Assim, claríssima, eu acho que a nossa evolução não teria graça, né? Então, elas são claras, elas começam a se clarear a partir do momento que a gente começa a caminhar evolutivamente, entendendo o nosso comportamento, fazendo as reciclagens, não ter medo de reciclar, porque muitas vezes a gente se depara com um traço. Eu vou me pegar como exemplo, tá? O traço abuso de poder. Nossa, aquilo era muito confortável para mim, mas trazia uma sensação desagradável depois. A partir do momento que eu identifiquei esse traço, eu tive que abandonar, descartar algum ganho secundário. Mas e o ganho evolutivo através da reciclagem? É muito mais prazeroso. Então, o sentido da vida, ela vai ficando mais fortalecida, mais clara, em relação ao nosso caminhar, né, de reciclagem. E é como se a gente estivesse trilhando numa estrada vicinal, né, de terra, cheia de buraco, tal, e a gente pega uma autoestrada assim, ampla, sem trânsito, a gente comandando o caminho todo. Eu vejo por aí. Agora, essa coisa das leis da PROEX, né? Para quem quiser saber, viu, tem um verbete, né? Tem o verbete Lei da PROEX, que é do professor Valdo, que ali ele faz uma listagem. É bem interessante. Agora, dentro daí do que você está colocando, né? Eu acho interessante assim, a gente pensar, às vezes, você vê uma pessoa, um intermissivista, atuando em determinada IC ou em determinado projeto. E, às vezes, é muito bacana a gente identificar, nossa, mas é a cara da pessoa. Parece que o negócio foi feito para ela ou ela foi feita para o negócio. Enfim, encaixa, isso, né? Tem muita relação com as leis da PROEX, né? E quando a gente consegue fazer essa conexão, é que a gente não tem essa... A gente fica com essa burrice, né, entre aspas, de não considerar as leis. Ah, não, veja bem, isso não é para mim, não, isso é muito, então, não, isso está muito difícil. Enfim, mil e uma desculpas, né? Mas tem uma coisa bem séria nessa questão do sentido da vida, não sei se você concorda, que é aquela lei que fala da intransferibilidade. O que é seu é seu. É só você que pode fazer. É só você que pode escrever esse verbete, mais ninguém. Não é? Mesmo que tivesse um com um título muito parecido e tangenciando esse. Não, esse é só você. É a só energia, você né? tem essa holobiografia pessoal para colocar esse padrão pensênico aqui com essa TARES. Né? Verdade. Então, eu acho bem interessante essa conjugação. E comigo aconteceu assim um fato bem interessante, né?
Você é especialista, não é isso? Em Deixa proexologia? eu só Eu aqui concluir. falando... Comigo dando aconteceu pitaco. assim, um fato bem interessante, né? Eu era voluntário do Instituto, né, em São Paulo, do IPC, e recebi um convite para eu voluntariar na Juriscons. Eu falei, não tem nada a ver comigo, né? Juriscons, para direito. Falei, mas vamos ver o que benefício eu posso, o que eu posso contribuir, o que eu posso receber, né? Sendo voluntário. Nossa, foi outro aporte que eu tive, entende? Eu comecei a identificar traços, conviver com pessoas, né, amizades raras, né, que eu tenho dentro da Juriscons, que atuaram como facilitadores para mim. Fez muito sentido, né? Então, eu vejo, ver o sentido da vida para a gente, né? O que faz sentido, né? Não. Empresta o seu, já ela troca. Alô, só complementando as leis da PROEX, a questão de uma das leis que a PROEX é exequível. Sim. E com folga. Então, quando a gente ouve isso, né, você fala, nossa, então é possível, né, o que eu me programei, dá para fazer dentro do tempo. Então, acho que é importante a gente considerar isso. Essa aí é dura, essa lei, hein? Imagina, evoluciólogo já sabendo... Com folga, né? Ainda é frisável. Da situação, Posso aproveitar e já perguntar? Claro. Tá bom. Então, parabéns pelo verbete, está muito bom, muito assistencial. Eu queria que você expandisse um pouquinho na página 46, em parafatologia, expandisse aqui a ideia na penúltima linha, o SBREG intermissivo, facilitador da autossuperação dos gargalos evolutivos. Então, o SBREG intermissivo, né, tem um verbete com esse nome, muito interessante. O SBREG é aquele choque de realidade, né, que a consciência recebe durante o período intermissivo, para ela enxergar pontos importantes, né, do histórico multiexistencial dela. Então, eu vejo que eu não tenho muita certeza se eu tive algum SBREG, mas aqui no intrafísico eu tive alguns. E ele é, sim, o facilitador da autossuperação dos gargalos, porque a consciência, durante o período intermissivo, ainda ela fica com aquela imagem congelada do que ela fez de bem, mas o que ela deixou de fazer, né? Então, muitas vezes ela não enxerga aquilo, ou que ela fez assim de uma forma não muito cuidadosa, vamos dizer, né? Então é um choque de realidade dela e facilita sim para que ela entenda a para-realidade dela e aqui no intrafísico ela vai acessar. Isso. Oi, Henrique. Parabéns pelo verbete. Quero agradecer também a sua presença. Ano passado ele não pôde estar aqui, né? E aí, esse ano, ele está isso Ao aí. vivo e a cores. Trazendo 2 verbetes para a Semana da Paradireitologia. Viu, Madalena? Só interromper um pouquinho. Esse verbete eu era para ter defendido o ano passado, no começo do ano passado. Já está, até eu pedi um fôlego a mais para defender em relação ao processo que eu estava passando aí na tratamento de quimioterapia. Foi bom que a Recim certamente se aprofundou, na verdade? Foi consolidou, assim. Com eu fui certeza. Presenteado. Então. Mérito, né? E só isso já é já torna a semana, esse ano, muito especial, né? Ter você aqui de volta com a gente. Isso é muito importante. Aqui na taxologia, você coloca 4 prováveis situações desencadeadoras da Recim. Então, você coloca isso como causas de uma Recim autoimposta. E aí, na legislogia que você coloca a lei de causa e efeito, queria te perguntar o seguinte: você considera a possibilidade disso não ser a causa de Recim autoimposta, mas também um efeito de uma Recim não feita a tempo, né? Então, assim, a gente não faz a Recim, aí tem um efeito, né? Que aí gera, como consequência, uma autoimposição de Recim. Como que você vê isso?
É causa ou é efeito? Madalena, você pode repetir para mim, por favor? Você acha que a enfermidade, o fortuito, o prejuízo, eles desencadeiam uma recim autoimposta ou eles vêm como uma consequência de uma recim que você não fez? Você não faz a tempo. Então, eu parto do princípio do marco planejado, Madalena, eu parto desse princípio, porque é muito claro, pelo menos para mim foi muito claro, que eu vou pegar um pouquinho do verbete próximo, tá? Em 2010, início de 2010, eu estava participando de uma aula de clarividência facial no curso PDP. Eu recebi um paradiagnóstico de um problema na garganta. 2 anos depois, eu descobri um nódulo na garganta. Aí é que eu vejo que é a recim autoimposta, sabe? Porque se não fosse essa situação, com certeza, eu não teria feito as reciclagens, as ressecs, as recins que eu fiz durante esse processo. Entende? Agora, essa questão, né, que você está colocando, né, Madalena, e você coloca também no verbete, é que tem uma coisa bem complexa, que é aquela problemática da paraetiologia, né? Então, eu penso que faz sentido, pode ser, não que seja uma... É uma hipótese que eu levanto. Pode ser que, pela lei de causa e efeito, claro, nada acontece sem ter uma causa anterior, né? E aí, não sei o que você pensa também, vocês, mas é que realmente pode ter a recim autoimposta, ela pode acontecer em função, por exemplo, de um acidente, de percurso, qualquer que seja ele, né? Mas ela poderia ter sido evitada e o acidente também, se algum tipo de reciclagem tivesse ocorrido antes. Poderia ter sido feito antes. Eu penso que isso é bem palpável, né? É uma hipótese que eu acho, a gente não pode afirmar para todos os casos. Mas eu penso que pode se encaixar, sim, bastante. Você não realmente, acha? Eu concordo com isso. Eu vejo que a recim autoimposta é o que resgatar aquilo que você não fez. Pode ser assim, tá? Pode. Você está impondo uma condição imperdível, sabe? Uma condição realmente pontual, urgente, sabe? Para mudar, sabe? Para fazer alguma coisa diferente. Eu vejo que é isso. É a coisa da profilaxia, do ambulatório e da cirurgia de emergência, enfim, nessa linha, né? Mal comparando, né? Não tem outro jeito, então chega naquele ponto, né? Mas o que eu penso que é muito importante, o mais importante que você mesmo vem colocando ao longo da tertúlia, do verbete, é a pessoa pegar a oportunidade, né? A pessoa realmente se valer dessa condição assim, e levar recém adiante. Só para aprofundar essa visão, né, de trazer um ponto, um marco de gargalo ali, que a pessoa vai ter que passar e vai ter que acontecer um exercício de superação. Então, esse planejamento dessa situação, eu acho que é isso que você está chamando a atenção, né? Ou seja, que passou aquele tempo natural, que é isso que a Madalena está falando, passou um tempo natural e tinha ali uma cláusula de segurança. Né? Segurança. Ali é tipo assim, se escapar da primeira, vai a segunda. Né? Então, houve ali essa situação. E eu fiquei pensando, como que funcionaria, num caso assim de uma recim, prevista no extrafísico, olhando esse processo de uma mini PROEX? Será que a gente pode dizer que também é um ponto de
uma provocação de uma recém autoimposta? Mas, André, peraí, só para situar aqui o debate, porque a mini proexis tem dois conceitos, né? Tem aquele da criança... A maior, isso. Você está falando... define aí o que você está chamando de mini proexis. Então, a mini proexis seria uma programação definida no extrafísico para ter algumas valias, um acelerar de um processo. Vamos imaginar, olhando o processo intermissivo de resgate extrafísico, de representatividade, de moral para assistência. Aí a gente percebe que aquela consciência ela não está com aquele background, né, para fazer assistência, porque as consciências dão risada da cara dela e falam, mas quem que é você para me dizer alguma coisa? Né? Então ela não tem moral. Aí, basicamente, uma das situações da mini proexis é a condição que se planeja de ter uma vida curta, que vai se favorecer ali uma condição, muitas vezes, de vitimização, e aquela condição de vitimização autoimposta, por isso que eu estou chamando dessa recém autoimposta, ela vai mostrar para aquele meio ali que ela sai com moral. Ela parece que ela saiu perdendo, porque ela teve uma vida curta, teve um fim trágico, teve uma condição de uma predisposição. No caso, o professor Valdo, ele comenta ali na Espanha, que ele como criança foi sequestrado e morto, e ele colocou que essa vivência muito curta, ela tinha sido planejada, né, que era uma forma de... vai saber os objetivos, o professor Valdo não está aqui, o Zéfiro não está aqui para dizer quais seriam os objetivos, mas a gente percebe que uns objetivos que a gente viu na vida consequente, né, pessoas que participaram daquele cenário, que ele citou, elas foram ajudadas. Né? Então, ele teve rapport, ele teve oportunidade de, inclusive na baratosfera, de tirar mega-sediadores e de ajudar e assistir esses mega-sediadores. E eles sentiram, inclusive nessa vida, a repercussão da mini proexis. Então, a gente olhando, isso foi uma recém autoimposta, né? Pensando, mas também um efeito de recém daquele grupo. Então, eu acho que é uma coisa bem complexa que você está trazendo, desse planejamento de futuro. Não é? Sim, o meu foco, André, é o recém da própria consciência. Da própria consciência. Que na definição está bem claro, né, André? Você extrapolou aí. Aqui, que você está trazendo a recém a partir de um fato crítico aqui, no intrafísico. Né? Da própria consciência. É um conceito mais focado. Então, né? mas aí eu estou te perguntando, será que esse caso de uma mini proexis também pode ser visando uma recém mais efetiva, mais rápida, né, que não se prolongue muito, para um trabalho que tem que ser feito? Porque eu só estou pensando no que você está dizendo, que dá uma sensação que, tipo, você está falando que se não acontecesse esse tipo de coisa, você demoraria muito mais tempo para ser quem você é hoje, quanto personalidade. Sim. Então, quer dizer, você teve um benefício que foi algo difícil, vamos dizer assim, algo que, se fosse possível, você não escolheria, né? Tipo, não é a primeira opção, é uma opção de salvaguarda, não é? Agora, você quer falar? Que eu lembrei de uma coisa. Mas depois é interessante, André. Quando a gente faz a escolha, a meu ver, tá? Quando nós escolhemos essa situação crítica para acontecer, a gente escolhe porque a gente sabe que a gente pode. Que a gente vai sair bem dela em relação ao autoposicionamento, a clareza de ter participado de um curso intermissivo, a clareza de ter uma proexis independente do nível dela, entendeu? Então, isso dá força para que, independente do risco que a gente vai correr, mas a gente sabe que vai dar certo, entendeu? Desde que a gente assuma o nosso lugar como? De protagonista, de ponteiro evolutivo, de tudo, entendeu? Agora, eu penso que um link que a gente pode fazer direto com a questão da mini proexis nesse contexto da vida, de uma dessoma de uma criança, por exemplo, para os pais, né? Aí sim, a partir do episódio da mini proexis de um filho, por exemplo, o adulto fazer uma recém autoimposta, não é isso? Aí encaixa bem nesse conceito que ele trouxe.
E a gente sabe que tem esses casos, né? E às vezes é para isso a mini proexis, não é verdade? Proexis grupal, né? Aí encaixa benzinho, né? É como se fosse um outro item daquela sua listagem. Concorda? Não, é isso. Eu vejo que aí está relacionado com a proexis grupal, quer dizer, foi aquela consciência, ela teve uma vida muito curta, marcante, uma destoma marcante, para que desencadeasse a mudança no grupo evolutivo dela. Isso. Entende? É por aí. Foi o que provavelmente que aconteceu nessa vida do professor Valdo lá, que ele destomou criança. E aí algum membro ou alguns membros mais lúcidos poderiam ter optado por uma recém autoimposta em função daquele... Não ficar se queixando e se auto-vitimizando, que é bem comum, aliás, né? Claro, é compreensível, né, gente? Não vamos banalizar o fato drástico que é a perda de filho, de modo algum. Mas é que o mais comum é, no caso de uma perda de filho, criança, né? Qualquer que seja a idade, mas principalmente criança, e claro que nem todos os casos são casos de mini proexis, muitas vezes é acidente mesmo, brabo, feio, mas a maioria das vezes os pais não continuam, se mantêm, não é, na condição de vitimização, né? Então seria uma outra abordagem e, enfim, é interessante, uma postura muito interessante, muito interessante, louvável, né? Dentro das possibilidades de cada um, que não é uma situação nada fácil. Sim, é interessante que você trouxe, Dulce, que foi a vitimização, né? Então eu vejo assim, sabe, que o importante, quando uma consciência, sabe, se depara com alguma situação crítica, é não entrar na vitimização, sabe? Por quê? A vitimização, ela faz com que a pessoa negligencie a situação, fica chorando pelos cantos, bota no tapete, debaixo do tapete, esconde aquilo e tal, e não se auto-enfrenta diante da situação. Então, o autoenfrentamento diante de uma situação crítica elimina esse comportamento de reclamação, de vitimização, sabe? Eu vejo que é importante isso. Posso perguntar? É porque tem relação com o que ele está falando. Aqui na ciclologia, na página 46, o primeiro ciclo, que é o ciclo autopacificação, resolução de conflito, que eu vejo que tem relação com o que você está falando aí. É a atitude que a pessoa tem diante de determinada situação que é crítica, determinada situação que coloca ela, ou ela para, fica chorando, entra no processo de vitimização, ou ela enfrenta aquela situação e vai para frente. Então, esse processo da autopacificação, eu acho que é fundamental para assumir essa questão da recém autoimposta, para ter essa autodeterminação, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso aqui. Então, é o ciclologia, não é isso? Então, o ciclo autopacificação e resolução de conflitos, né? É esse item, né? A resolução de conflitos, que é muito claro para mim, é a resolução das nossas reciclagens, é a resolução dos nossos trafares, dos autos e heteroconflitos. Então, quando a gente olha assim a palavra, né, conflito, a gente imagina que é um bicho de sete cabeças. Ele pode ser, sabe? Depende de como a pessoa vai analisar aquela situação, a contribuição dela, o que ela pode fazer com aquilo, entende? Mas eu vejo que a nossa evolução, ela está diretamente ligada à resolução de conflitos. Porque se os conflitos não existissem, tinha reciclagem para fazer? Não, pelo que eu entendo, né? Porque a pessoa vai reciclar um determinado traço dela, vai gerar conflito, auto e heteroconflito, entende? É isso, Gisele? Sim, é isso sim. Principalmente quando a gente está diante de valores, né? Se você... Sim, valores, o quanto eu valorizo aquele traço, né? O que eu vou perder, mas muitas vezes a gente foca no que a gente vai perder, sabe? Eu vejo que é importante não focar nada,
sabe? Nem o que a gente vai perder, o ganho vai vir depois, né? O ganho a gente vai começar a entender no passo a passo, porque se a gente imaginar, eu vou ganhar tal coisa, tal, quer dizer, isso aquilo não acontece. Entende? Eu vejo por aí. Tem relação também, eu tinha marcado aqui na fatologia, na 9ª linha da fatologia, que é a valorização das pequenas reciclagens. Que às vezes a gente pensa assim, ah, não, para sair de determinada situação de conflito ou para conseguir superar determinado trafar, eu vou ter que fazer determinadas coisas e aquilo às vezes parece muito gigante e a pessoa ela se amedronta diante daquela situação. Mas a partir do momento que ela começa a valorizar todas as conquistas que ela tem, todas as reciclagens que ela tem, eu acho que isso fortalece o processo de autoposicionamento diante de uma situação mais crítica que ela tem que fazer a virada de mesa mesmo, né? Tem um artigo do Michel Chade, Vitórias Silenciosas. Esse artigo me chamou muita atenção, por quê? Muitas vezes, sabe, a gente não valoriza aquela reciclagem pequena que a gente fez, sabe, que é através dela que a gente vai alavancar aí uma série de outras reciclagens, desde que a gente valorize aquela pequena reciclagem. Então, quando a gente fala, eu vou me pegar novamente como exemplo. Estou reciclando o meu traço do abuso de poder. Pronto, eu já não tenho mais nenhum resquício. Gente, isso é besteira. Porque um traço, ele permeia outras atitudes, outras situações. Então, o importante é a pessoa entender, olha, eu reciclei, eu dei o primeiro passo diante de um comportamento anticosmoético. Para mim, para outras pessoas, não. É valorizar isso, sabe? É ficar muito atento para que a gente não caia também, sabe, nas entrelinhas das reciclagens, que são as situações muito sutis, porque senão a gente fica só na superfície da reciclagem, entende? E valorização das reciclagens, das pequenas, né? Eu vejo que isso é importante. Muito bom, obrigada. Deixa eu comentar aqui também, eu estava... Bom, primeiro, parabéns aí, Henrique, né, meu pai aí nessa vida, muito bom aí tê-lo aí participando e dando o exemplo, né, da reciclagem. Estava pensando, né, em relação ao processo evolutivo, né, o quanto que muitas vezes para você, e eu acho que você está colocando no verbete, quantas vidas, né, esse traço a gente, você, né, no caso, que tem colocado, você já teve situações que você não, né, não fez a recim, não teve, pensando no processo evolutivo, né? Nessa vida, e aí você associa isso na definição, o quanto que talvez essa recim, ela foi vincada para a tua ProEx, né? Ela está vincada e o quanto que ela é um dos pilares, aí, um dos pontos aí importantes e que talvez ela tornou-se, né? Uma virada bastante importante para que você fizesse nessa vida até em relação à tua ProEx. E aí, nesse sentido, aquilo que você fala da tua oportunidade evolutiva nessa vida, né? De mudar esse traço e não deixar ele passar mais uma vez, né? Como muitas vezes a gente faz, né? Ao longo da evolução, a gente vai deixando de mudar posturas, mas... na medida que a gente define isso também enquanto um ponto associado à ProEx, ela acaba sendo uma recim aí essencial para que você, né, consiga executar isso, né? Então, me chamou bastante atenção esse ponto e a importância dessa recim, talvez associada à tua ProEx, né? Então, Thiago, eu vejo assim, sabe? Eu vejo que eu fui merecedor, né? De ter uma família boa, sabe? E ter essa oportunidade de eu poder, sabe, aproveitar todas as situações, sabe? Até hoje, pelo menos as situações com as quais eu me deparei, eu aproveitei melhor, sabe? Eu fiz um levantamento assim do meu grupo, irmãos, parentes, tal, e eu vim dentro de um grupo assim muito bom também, mas com alguns traços que
eu não concordo. Agora, por que eu vim dentro dessa família e construir uma família diferente? Sabe? Eu vejo que é mérito para todos nós, sabe? E eu fico disponível dentro do meu grupo para assisti-los. Mas eles precisam fazer esse movimento também, sabe? O grupo de fora meu núcleo familiar. E as nossas reciclagens, elas são escolhas que a gente faz nessa vida, né? Quer dizer, se a gente veio com essa clareza de ter uma programação existencial, independente do nível que ela seja, mas a gente tem essa responsabilidade aí dos nossos paradeveres, que é fazer o que a gente precisa fazer. Uma das frases assim que me marcou bastante, quando eu me deparei diante de uma situação extremamente crítica, foi que eu não quero ficar muito tempo parapsicótico no extrafísico. Então, esse foi um aditivo, sabe? Eu vejo que foi um aditivo para eu acelerar um pouco mais esse meu processo de mudanças. Ok? Eu gostaria de entrar agora, porque é bem dentro dessa linha que ele está falando. Eu peguei ali em Principiologia, na página 46, na terceira linha, o princípio da evolução depender da própria consciência. Mas, ao mesmo tempo, isso gera um paradoxo, né? Essa recim, ela é pessoal, mas, ao mesmo tempo, ela é grupal. Ela depende de mim, mas ela vai afetar todo um grupo ao meu redor. Então, eu gostaria de perguntar para você tem algum exemplo pessoal para nos dar de que essa recim, ela gerou algum movimento, alguma mudança também no seu grupo karma? Então, olha, o princípio da evolução depender da própria consciência é uma das leis da PROEX, né? Porque a PROEX, toda a PROEX, ela é execuível, então depende da própria consciência. Agora, em relação a me tornar exemplo, né, dentro do meu grupo karma, olha, eu vejo que de alguma forma sim, sabe? De alguma forma, eu me coloco assim como um exemplo para eles, mas eu vejo que o movimento é da própria pessoa, sabe? Porque ser um exemplo dentro do grupo é fazer uma assistência, não sei se é a palavra correta, uma assistência anônima, eu estou disponível. Agora, a gente não pode enfiar o exemplo goela abaixo da pessoa, né? Entende? Só acrescentando, assim, eu estudo propósito de vida, né? Estudo também na ciência convencional, é o tema do meu doutorado, relacionando com idosos, né? A importância do propósito de vida aí acima de 60 anos. E eu vejo, assim, eu acho que você é um exemplo para mim de propósito, sabe? De uma pessoa que tem propósitos, objetivos, que sempre está criando, sempre está elaborando metas, né? Então, assim, já de mim é um exemplo. Agora, na família, eu vejo que, assim, de toda a superação, né, que teve durante o tratamento, né, do linfoma, de exemplo de determinação, né, dessas superações que foram feitas, né? Até uma sobrinha fala, né, uma prima, que, assim, depois de tudo que você fazia, né, dos tratamentos, estava bem, estava forte. Então, né, quanto que, de repente, a família não viu, né? E falava, que ela até brincou, que eu era biônico, né? Homem biônico. Porque fazia o tratamento e nada. Você chegava no quarto e aí teve um dia que a enfermeira até falou, cadê o paciente, né? Que ele estava super bem, perguntou para ele. Agora tu imagina o impacto disso na família também, como um todo, nos né? próprios profissionais da saúde. Claro. Pegando um gancho no só para complementar, assim, a gente não sabe também a questão do próprio médico, a gente não tem a extensão, acho que, de
qual que é assim, né, o alcance das nossas ações, né, que até então o médico tinha dado como estão acabando as nossas possibilidades de tratamento. E aí, depois de tudo que aconteceu, ele vê, hoje ele olha e fala, não sei o que aconteceu com o senhor aqui. E pegando um gancho no que você falou e complementando a pergunta dela. Eu vejo que eu tive uma aceleração evolutiva a partir dessa recém-autoimposta, tá? Mas eu sou voluntário da Conscienciologia desde 1994, sou professor, superei uma série de dificuldades para eu me tornar professor, eu sempre fui bem empenhado, então eu tive um histórico de reciclagem bom, sabe? Agora, a partir da recém-autoimposta, é que eu aprofundei mais, acelerei mais as minhas reciclagens, entendeu? Então, foi bem interessante isso. Queria complementar aqui, eu acho que até fazendo parte do Grupo Karma, acho que vem um pouquinho essa questão, eu acho que essa reciclagem, né, que ele coloca, por mais que ele falou que tem um impacto, sim, que depende dos outros, né, da família também quererem mudar, tem um movimento da própria consciência, mas eu acho que tem um processo que me dá uma visão que essa mudança, né, essa recim que ele fez, ela meio que quebra o processo de interprisão com esse grupo em relação a esse traço, sabe? Porque é um traço que era um trafar do grupo, né? Acho que meu pai, ele, não sei se colocou, mas eu acho que é uma das... Tem algumas situações de mudança que tem uma semelhança de um padrão do grupo, e essa mudança dele é interessante que vai quebrando esse processo de interprisão, e ele acaba se colocando agora num papel diferenciado, podendo assistir e dando esse exemplo, né, enfim, dentro do grupo. Sim, eu vejo, Tiago, que você colocou assim um ponto bem importante, que é a interprisão, né? Que eu vejo que nessa minha vida eu resolvi essa questão, né? Ou se tiver alguma pendência eu vou saber depois, né? No período intermissivo, em relação a essa interprisão com o meu grupo Karma, sabe? Porque eu era muito parecido com eles, entende? Muito, eu vejo assim, fiz um balanço, eu falei, nossa, a lei da atração, né? Fez sentido eu estar, sabe, inserido nesse grupo, sabe? Vamos lá? Oi. Parabéns também pelo verbete. Eu queria que você comentasse um pouquinho, na fatologia aparecem várias vezes a palavra cosmoética, né? Cosmoéticas, enfim. Queria que você comentasse um pouco por que essa ênfase, o que essas atitudes cosmoéticas no dia a dia, né? Que relação você faz, mesmo que óbvia, mas com a recém que você passou, tem passado, enfim. Então, Antônio, a cosmoética é uma das cláusulas do meu CPC, né? Porque, como eu disse anteriormente, eu era muito parecido com o meu grupo Karma. Então, aquele comportamento aí de dar um jeitinho para as coisas saírem do meu jeito, do jeito que eu queria, uma manipulação aqui, uma falta de posicionamento. Então, isso era assim bem presente, sabe? E eu tomo muito cuidado quando eu vejo esse traço permear outros comportamentos meus, né? Então, é uma das cláusulas do meu CPC. Então, por isso que eu disse, né? Quando eu fui convidado a voluntariar na Juriscons, foi um aporte para mim, porque ficou muito claro, sabe? A importância, sabe? Já era clara, mas clara. Não era transparente para mim. Então, foi um aporte que eu tive voluntário da Juriscons, que me ajudou muito nesses traços. Hein? Vamos lá? Parabéns, mais uma vez, pelo verbete.
A Jurisconsa é muito orgulhosa de ter você como voluntário. Eu queria pegar uma questão aqui que me chamou muita atenção, que na definologia você coloca aqui que é aquela autodecisão, autodeterminação, a partir de fato crítico. Eu queria pegar essa questão. A gente vivencia todos os dias N situações que a gente poderia considerar fatos críticos, alguns mais do que os outros. Como é que a gente mede? Como é que a gente definiria essa questão do fato crítico? É aquele que, de alguma forma, a gente já sabe de antemão que vai solapar realmente a nossa proexis? Esse é o fato crítico? Porque se a gente sabe de antemão, tem um mérito muito grande nessa questão, que a pessoa já tem, pelo menos minimamente, com antecedência, uma boa noção da proexis dela, para poder identificar o fato crítico. Porque senão a gente poderia passar essa oportunidade. Acontecer um fato que ele é crítico e a gente simplesmente não perceber que ele é um fato crítico para a gente se autoimpor uma reciclagem. Então, o Eduardo, né? Então, Eduardo, eu vejo que o fato crítico ele tá relacionado com o fôlego da própria pessoa. Então, o que para mim, um fato crítico, pode não ser para outra pessoa. Entende? Então, eu vejo que cabe a cada um, sabe, analisar qual a repercussão que ela tem diante daquele fato. Entende? Eu tive, só exemplificando, eu tive um acidente há uns 30 anos atrás, mais ou menos, que quase eu perdi a vida, a minha família quase toda, salvo a Cristina, que não estava no carro, nós iríamos dessomar todos. Aquilo foi um fato extremamente crítico para mim. Agora, muitas vezes, uma outra pessoa, uma queda, pode ser um fato crítico para ela, uma decepção sentimental, amorosa, seja lá. Então, eu vejo que cada um precisa analisar aquela situação em relação ao momento evolutivo que ela está. Qual tipo de peso, sabe, de repercussão traz para ela, sabe? É cada um. Está respondido, Eduardo? Sim, posso... Henrique, então, parabéns. Parabéns pelo verbete, muito bacana. Eu queria trazer aqui, compartilhar uma dúvida que eu tive na sua definição. Isso vem ao encontro com o que a Terezinha comentou sobre o fato de ser tema central homeostático. Porque a gente vê que a Recim, ela é homeostática, né? Então, não tem como não ser, né, homeostático. Agora, tem uma questão que... aí é uma sugestão, e aí eu vou defender essa sugestão por 3 argumentos. De que a tua definição, você poderia, antes desse fato que o Eduardo trouxe, a partir justamente de um fato crítico vivenciado, acontecer essa Recim, de você colocar uma menção de não necessariamente ou podendo ser a partir de. Por que isso? Antes de você defender, eu vou fazer 3 proposições. A primeira... olhando você, olhando a tua história, porque esse verbete é a tua cara. Eu acho que fechou porque a teática, é isso daí, né, que a própria Cris falou, teus filhos todos falaram, a teática... Os filhos suspeitos falar. Então, quer dizer, a teática já mostra. Então, primeiro, que você escolheu, do ponto de vista intermissivo, umas figurinhas carimbadas para ser seus filhos, que eu vou te falar, cara. Eu vou falar que não é qualquer um que aguenta esse rojão, não. Então, quer dizer, isso para mim já é o primeiro argumento. Primeiro é a primeira Recim autoimposta, porque você sustentar esse povo todo e com categoria, né, seu exemplo, um pai e tal, isso é uma coisa, eles falam, não adianta você falar, eles te defendem, né? Então isso já mostra que você assumiu essa realidade, e você está falando que teu grupo Karma tinha características que você então escolheu a dedo. Sim. Então isso é uma Recim autoimposta para mim. Outro ponto é quando você, por exemplo, a gente conhece, né, o Henrique, o cara totalmente já tranquilo quanto ao ofício, ao seu trabalho, já tinha uma dedicação plena, uma atividade que ele não precisaria ter uma remuneração, ou um complemento na remuneração, ele começa a estudar psicologia.
quando você faz isso, aquilo foi uma mega auto-recém imposta. Porque a gente via que você saiu de um universo e foi para outro. E que você teve que ralar, porque primeiro a questão da idade. 53 anos eu comecei a faculdade de psicologia. Exatamente, é isso que tem que chamar a atenção. Quer dizer, com 53, encarar uma psicologia e o pessoal, tudo lá, bicho grilo, que a gente conhece, e você bancar tudo isso, isso é uma autoimposição de recém. E uma terceira condição, quando você entra, por exemplo, na juriscons, que é uma outra área ainda, é uma outra frente de assistência, e você já começa a mexer com mediação jurídica, e faz lá carteirinha, e está lá no tribunal fazendo, olha, isso daí é que nem, assim, parece que o cara não segura o cara porque o cara não é normal, entende? Porque você está jogando nas 11 posições. Então, eu só estou te falando, porque para justificar isso. Mas agora defenda. Então, André, eu vejo que a gente programa PROEX, né, pessoal, de acordo com o fôlego evolutivo. Então, pegando um gancho do que você falou, quer dizer, eu acho que eu tinha esse fôlego, né? Acho que eu tenho esse fôlego de fazer, de vir num grupo, sabe, meio complicado, e bancar, sabe, a PROEX, né? De certa forma eu banquei a PROEX dos 4 filhos. Eu levo mais ainda adiante, sabe? Eu tenho 4 filhos, 2 genros que são muito bons, sabe? O Caio, o Rodrigo, e 2 noras assim espetaculares, sabe? A Sabrina, a Flávia, a Neta, sabe? Quer dizer, algum mérito eu tenho, né? Para fazer tudo isso. Então, Ok, vamos lá? Parabéns, viu? Mais uma vez. Agora aqui, a gente tem perguntas de Curitiba. A primeira na fatologia, página 45, sexta linha. Quais são as suas sugestões para o nosso aprimoramento da identidade proexológica? É qual linha que você... Sexta linha. O aprimoramento da identidade proexológica. Então, o que você sugere assim, para isso? O que eu sugiro? Autoenfrentamento, sem medo de mudar comportamento, sabe? Ganho secundário, eu vejo que quem entende que tem uma PROEX a realizar, sabe, não tem que ter ganho secundário, sabe? Isso é do nosso passadão. Aprimoramento da identidade proexológica, pedir ajuda para o outro, assistir o outro, procurar fazer o seu melhor para você, sabe? Porque a gente fazendo o melhor para a gente, as nossas escolhas, tudo, a gente vai ter condição de dar o melhor para outra pessoa. E a nossa identidade proexológica, ela é somada aí às nossas multiexistências, né, que nós tivemos. Então, qual o nosso dever, o nosso para-dever nessa vida intrafísica? É tirar uma fotografia multiexistencial com mais energia positiva. Eu vejo isso. Agora ele pergunta também, na 10ª linha e na própria fatologia, como podemos otimizar a valorização das amizades raras que temos atualmente, mantendo esses laços multiexistenciais coesos? Então, amizades raras são poucos amigos raros que nós temos nessa vida. Amigo raro é aquele que não mede o esforço para olhar para você, para te ouvir, para te assistir. Então, a identificação das amizades raras depende, assim, precisa ter uma cuidado muito especial, porque qual o interesse que um amigo tem com a gente, né? Qual o interesse que nós temos com aquela outra pessoa? O quanto nós somos correspondidos, o quanto nós somos assim, socorridos com determinadas pessoas, aquelas pessoas com as quais a gente convive, né?
qual o interesse delas para a nossa amizade? Então, são uma série de situações, de facetas, né, que a gente vai identificando essas pessoas. São amizades raras, muitas vezes são aquelas amizades aí de várias existências, de amizades de curso intermissivo, né? Então, a gente precisa procurar. Tem. Agora, quando ele perguntou, né, como que a gente pode otimizar. Então, você está comentando que tem. Agora, a própria Recim, ela vai otimizar muito, não é isso? Vai. Você colocou aqui nesse contexto do verbete, a ideia é essa. É Sim. isso que você pensou? E amizades raras não são aquelas amizades, muitas vezes, que a gente convive intimamente no dia a dia. Muitas vezes, uma amizade rara, por exemplo. Eu tenho amigos aqui, né? O Chatalov, por exemplo. Eu considero uma amizade rara. Sabe? Uma amizade que sempre contribuiu para, sabe, para a gente evoluir junto, entende? Tenho vários amigos em São Paulo, que eu considero, aqui em Foz também, amizades raras. São as amizades desinteressadas intrafisicamente. Eu vejo que o primeiro passo é esse. Meus filhos são amigos raros. Agora, na fatologia também, na terceira linha, de baixo para cima, de quais maneiras podemos melhorar a negociação cosmoética com credores do passado, sejam eles intra ou extrafísicos? Primeiro, ser sincero com a gente mesmo e sincero com eles. Pedir perdão. Primeiro, o auto-perdão. Sabe, se perdoar por algum ato, por algum conflito que a gente articulou. E ser franco com ele, sabe? Com esses nossos credores. Quer dizer, hoje a minha intenção é diferente da minha do passado. Sabe? O que eu posso contribuir, sabe, para a gente reconfigurar a situação. Sabe? Então, seu Henrique, agora a gente só precisa tomar cuidado, né, com essa questão do auto-perdão, né? Porque, assim, pela Conscienciologia, pelo menos de tudo que a gente ouviu o professor Valdo comentar, só chamar a atenção, né? Eu entendi o que você quis dizer. Sim. É no sentido de, vamos dizer assim, aceitar os nossos erros, mas fazer a virada do que precisa ser feito, né? Se eu aceitar não o perdão no sentido de, coitadinho de mim, eu vou me perdoar, porque a gente lida muito com aquele conceito, né, do auto-imperdoamento e do hétero-perdoamento, ou seja, a gente não vai ficar se conformando e mantendo os nossos erros e os nossos problemas sem tomar uma atitude no sentido de imperdoamento, no sentido de levar adiante as reciclagens e as mexidas que precisam ser feitas de modo bem cosmoético, né? Claro, sem se chicotear, não é isso? Sem se auto-vitimizar. Mas eu entendi a sua abordagem. Você está comentando dessa questão da compreensão, né? De encarar também, né? É a autoconscientização do erro. Isso, exatamente. Autoconscientização do erro. Puxa, eu pisei na bola, errei. Entende? Eu vejo que muitas vezes a pessoa olha assim, credores intrafísicos. Não, gente. A gente tem uma série o nosso grupo extrafísico, né? A gente tem vários credores lá, sabe? Que nós temos credores, nós temos devedores também. Quer dizer, como é que a gente vai cobrar aquilo de uma consciência se a gente não está lúcido diante da situação? Entende? Eu vejo que é por aí. Tá ótimo. Agora, a gente tem uma pergunta aqui da Suécia. Ela pede para você expandir aquele polinômio para direito, para política, para diplomacia e para dever. O que você pode aí expandir, conectando aí com o seu tema, né? Que esse polinômio é muito amplo, não é isso, gente? Para direito, deixa eu pegar a página. Para política, para diplomacia e o para dever. Lá, o último é o polinômio, né? Página 47. O para direito, ele engloba
para a política, para a diplomacia e para dever. A partir do momento que nós começamos a entender, sabe, o nosso para-direito e entender o para-direito da outra pessoa, já é o primeiro passo para a política, respeitar o direito do outro. Para a diplomacia, a minha diplomacia, ela vai aonde começa a diplomacia, até onde começa a diplomacia do outro. Eu não posso impor a minha diplomacia para o outro. O para-dever é uma das leis do o para-dever é uma das leis do para-direito, quer dizer, a nossa evolução pessoal. Sabe, o quanto ela eu sou consciente da minha evolução pessoal. O que eu posso fazer por mim? Eu vejo que é por aí. E a gente pode pensar, né, dentro de tudo que você falou, que esse polinômio realmente ele é transversal a esse processo da recinologia, né? Porque mesmo sem a gente conhecer esses conceitos de modo assim mais profundo, teórico, né, que são conceitos bem complexos, eu considero assim no âmbito da conscienciologia, né, da própria evoluciologia. A gente pode pensar que trazendo para a intrafisicalidade, esse polinômio realmente ele permeia as reciclagens, não é? Porque você veio comentando aqui ao longo do verbete, né? O para-direito individual, subjetivo, nosso, o para-dever que a gente tem, a própria maneira que a gente se relaciona com as pessoas, né? E, claro, tudo do ponto de vista multidimensional. E a própria parapolítica que engloba isso tudo, de certo modo, estaria abarcando, né? Supervisionando. Verdade. Então, realmente interessante pensar nesse polinômio tão complexo e amplo, numa coisa totalmente intraconsciencial, que é a Recim, né? E tão simples, né? Porque quando eu ouvi, né, assim, para-direito, o para-direito está no nosso dia a dia, ele permeia o universo, as leis cósmicas, o que tem de errado, né, essa sincronicidade positiva, cosmoética do cosmos, que a gente acessa, vai depender do nosso querer, do nosso entendimento, sabe? Eu vejo isso, eu vejo que não é distante, vai depender do nosso querer, do nosso posicionamento, sabe? Da nossa vontade de evoluir, entende? Que é mais um facilitador, né? Agora, na tecnologia, nossa última pergunta aqui. Na página 46, como você realiza a técnica dos erros e acertos voltada à evolução pessoal? A técnica dos erros e acertos. Eu estava trabalhando a síndrome da dispersão consciencial, né? Eu sou empresário e eu tenho assim o traço do empreendedorismo muito forte. Então eu fiz uma relação dos meus empreendimentos que não deram certo. E comecei a analisar um por um. Sabe, gente, foi assim interessante. Eu fiz uma lista de acho que mais de 20 empreendimentos que não deram certo. Aí eu comecei a analisar qual o motivo de que cada um não deu certo. Aí eu comecei a elencar os trafares, que foi impulsividade, excesso de confiança e desorganização. Aí eu comecei a analisar os outros que deram certo. Aí eu não tive a dispersão tão forte, eu não tive o excesso de expectativa e tive uma organização melhor. Então, essa técnica dos erros e acertos, a gente pode fazer com as nossas reciclagens. Eu fiz em termos de negócios que eu fiz. As reciclagens é ficar atento.
qual comportamento? O meu comportamento, um exemplo, tá? Eu tinha esse comportamento de não honrar os meus compromissos de horário. Eu era o atrasadinho da família, e aquilo começou a me incomodar, e eu comecei a analisar, puxa, eu preciso disso. E comecei... Estão dando risada de mim. Eu preciso disso? Eu falei, não, eu não preciso. Aí eu comecei a analisar que tipo de comportamento eu vou adotar, eu vou assumir, para eu não ser mais taxado de atrasadinho. Reciclei o traço. Hoje, quando uma pessoa atrasa comigo, nossa, isso me incomoda. Entende? Mas eu evito, sabe, de entrar no pato pensene. Isso é o exercício que eu preciso ter para reforçar a reciclagem do comportamento, né, correto, de horário, de tudo. Eu vejo assim, eu vejo que a gente... É fácil fazer uma planilha. Pego determinados traços, entende? É por aí. Ok. Muito obrigada, tá bom? Terminou? A gente aguarda. Terminou, nosso tempo aqui está esgotado. Muito obrigado. A gente agradece muito, tá certo? E temos mais um verbete, não é isso? Tenho. Nessa semana. Então, eu vou fazer um convite para vocês. Pois até não. Tenho o prazer de estar aqui presente com a minha revisora, né? Por coincidência, ela fez a revisão desse recém autoimposta, e convidá-los, né, para o verbete da quinta-feira, que eu acho que é bem interessante o tema. Autossuperação de uma doença grave. Então, aí eu vou contar um pouco mais dos marcos planejados na minha vida, da sincronicidade. Ah, muito bom. Está ótimo. Vai ser bem interessante. Vai então, detalhar bastante o assunto. Excelente. Muito obrigado. Eu vi a presença de vocês, a presença aí dos meus amigos amparadores, foi muito bom. E a presença dos teletertulianos. Isso, dos teletertulianos. Tá muito ótimo. obrigado a todos aí. A gente agradece muito, tá certo? Tertulianos presentes, teletertulianos, equipe do tertuliário, o nosso verbetógrafo, e vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada, professora Dulce. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 17 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 10 perguntas online. Hoje nós faremos 3 convites a vocês. A Rose Marisa, concurso qualificação tenepsista, a Madalena Esteves, com o Fórum da Paradireitologia, e eu, Patrícia Alves, com a CP2. Boa tarde a todos. A ICTeneps tem o prazer de convidar a todos para o curso Qualificação Tenepsista. Esse curso ocorrerá nos dias 18 e 19 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu, na sala 205 do Discernimento, sala sede da ICTeneps. Será um sábado e um domingo, e o curso ocorrerá das 9 às 12 horas e das 15 às 18 horas. Neste curso será abordado o ambiente para a TENEPS, a importância da autopesquisa para o tenepsista, o amparador extrafísico da TENEPS, os potencializadores da TENEPS, os indicadores de que a TENEPS está realmente evoluindo, a TENEPS avançada, entre muitos outros temas. Venha debater a TENEPS e a qualificação dela junto com os professores da ICTeneps. As inscrições estão abertas na recepção do CAEC pelo telefone 45 2102 1499 e a gente aguarda todos vocês. Obrigada. Boa tarde. Venho, em nome da Juriscons, convidar para o 10º Fórum da Paradireitologia, que começa na quinta-feira. Às 19 horas, teremos a conferência aberta e gratuita do Rodrigo Marchioli sobre a interação cosmoeticologia-paradireitologia. O fórum inicia na quinta-feira e vai até o domingo. Nós teremos debates sobre códigos evolutivos, direitos conscienciais, família afetiva, mediação, perdão, alienação parental, ortopensenidade, megafraternidade, entre outros. Teremos também um campo paradireitológico no domingo com os epicons Cristina Aracaki, Everaldo Bergonzini, Lilian Zolê e Marcelo Silva.
As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou pelo WhatsApp 45 99 111 6263 ou pelo e-mail juriscons@juriscons.org. Aguardamos vocês. Até lá. Eu gostaria de convidá-los para o curso SCP-2, Extensão à Conscienciologia e Projeciologia 2. É o curso de imersão do IPC, que tem como pré-requisito o SCP-1. E nós já vemos fazendo curso de SCP-2 há 25 anos. Então, é um curso bastante consolidado, com uma equipex altamente técnica e que vem dando suporte aos demais cursos de campo da Conscienciologia. Agora, em agosto, nós vamos ter 2 cursos, acontecendo do dia 31 de agosto a 2 de setembro. O de Uberaba, que esse ano vai ser realizado na cidade de Uberaba mesmo, vai ser o primeiro em Uberaba. Nós já tivemos o SCP-3, mas o SCP-2 antes ele acontecia em Ribeirão. Esse ano ele vai acontecer na cidade de Uberaba. A EPICOM é a professora Eliana Stedley. E nós teremos no Rio de Janeiro, acontecendo em Saquarema, no campus do IPC, um ambiente altamente otimizado, com o EPICOM, professor Alexander Stein. O professor Alexander Stein, ele está à frente do programa de aceleração da disperticidade, que então é bastante coerente com o Mater Pensene do nosso curso. E ele vai trazer muitas novidades em relação aos estudos pertinentes à disperticidade. Então, você que quer aí investir na sua autodisperticidade, ajudar na reurbanização extrafísica, participe dos cursos SCP-2. Obrigado, então, pela atenção. Para amanhã, nós teremos o verbete Aprumo Cosmoético. A especialidade é autoevoluciologia e a verbetógrafa é a professora Vera Rocha. Agradecemos a participação, a atenção e a presença dos teletertulianos e dos tertulianos também, consciência, consciex, e tenham todos uma boa tarde.